Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre Claro Enigma, análise da obra de Carlos Drummond de Andrade. Os 41 poemas desta obra, publicada em 1951, têm como pano de fundo os sentimentos, as transformações sociais da primeira metade do século XX. Publicado em 1951, Claro Enigma nos mostra um poeta mais amargo, voltado para questões mais reflexivas sobre a condição humana. O Drummond social, que se destaca na segunda geração modernista da década de 30, engajado em questões sociais e em sentimento do mundo, 1940, dá a vez a um poeta mais introspectivo e filosófico nesta obra. Tempo. No final da década de 40 e início da década de 50, período de criação dos poemas de Claro Enigma, a Guerra Fria e a ameaça de uma bomba atômica atormentavam um mundo dividido em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, encabeçado pela União Soviética. Para o poeta Drummond, que sempre lutou pela liberdade, a percepção de regimes ideologicamente tão distintos e a imposição da necessidade de aderir a um dos lados conduz à perplexidade e ao pessimismo. O poeta sente de forma angustiada que, de qualquer maneira, havia a opressão e o esmagamento do ser e do indivíduo, sucumbido por ideologias tão diferentes e opostas. Incomodado, o poeta abandona o desejo de encontrar respostas e soluções para os problemas sociais e passa a buscar as perguntas que precisam ser feitas. Ao invés da crença na comunhão entre as pessoas, características de sua poesia anterior, passa a vigorar a certeza melancólica da dissolução próxima. A esperança no homem politizado é substituída pelo desencanto em relação ao homem e à vida. As referências explícitas ao mundo real e concreto, historicamente localizado, são abandonadas em nome de um universo filosófico e metafísico que mergulha no íntimo do ser humano, incluindo o mundo externo e seu entorno. Projeto literário. Essa relativa incerteza quanto ao rumo a ser seguido representa um encaminhamento para a formulação de um novo projeto literário que busca analisar as angústias do homem diante da falta de sentido do mundo. Por isso, percebe-se na obra mais o tom indagativo e reflexivo do que o de propostas de transformação. O indivíduo não aparece como o ser isolado, Gauche, característica marcante da primeira fase de sua poesia, nem voltado para as questões sociais do homem conectado com as transformações do mundo, como caracteriza seu segundo momento literário. O indivíduo agora é melancólico e desiludido, como atesta o poema Cantiga de Enganar. Abre aspas. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se atingiram, de um vago sangue jorrado, ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. A forma. A forma dos poemas também difere da de outras obras de Drummond. Em Claro Enigma, há uma preocupação com o resgate do poema clássico. Nesse momento distante da primeira geração modernista, da qual também fez parte o poeta, sente-se à vontade para rever os poemas de formas fixas e diversos rimados. Inclusive, alguns poemas são sonetos compostos por 14 versos e fazem referência à poesia formal. O poema Oficina Irritada é um exemplo desta reexperimentação poética em que a preocupação com a forma se mostra forte e mais importante do que o próprio conteúdo. No exercício de metalinguagem, em outro poema, A Máquina do Mundo, que para muitos é a obra-prima de Drummond, o poeta dialoga com a tradição clássica e camoniana. Os temas. Os poemas versam sobre vida, amor, ausência, tempo, sexo e a própria poesia. Aborda o homem e suas questões existenciais em busca da compreensão metafísica desses temas. Em Remissão, percebe-se esse mergulho existencial e a perspectiva interior introspectiva.
abre parêntese, aspas, enquanto o tempo em suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo de teu ser. Fecha parêntese. Em Legado, o poeta dialoga de forma irônica e melancólica com sua própria obra. Abre parêntese. De tudo quanto foi meu passo, caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma. Uma pedra que havia no meio do caminho. Fecha parêntese. Já em Amar, Drummond anuncia que somos conchas vazias à procura de mais e mais amor, numa busca quase compulsória da experiência amorosa. Conexões. A introspecção da poesia de Drummond, em Claro Enigma, encontra ecos em Jacinto de A Cidade e as Serras, quando este busca reconstruir sua vida depois de uma constatação melancólica e pessimista de sua estada na França. Também liga-se a contos de Guimarães Rosa, como Conversa de Bois, em que os animais dialogam sobre a falta de sentido da maldade humana. A leitura do conto associada a uma poesia, Um boi vê os homens, de Drummond, revela quase que uma continuidade de uma obra na outra dos dois autores em Minas Gerais. Se você gostou deste podcast sobre Claro Enigma de Drummond, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos e desde já peço que assine o canal. Obrigado e até o próximo.